A inserção das sombras nos trabalhos espirituais. Até que ponto isso de fato acontece e o quanto isso nos prejudica e como podemos aí nos proteger sobre isso, né? Muitos aqui são trabalhadores espirituais que estão ali nas suas casas ou dirigem trabalhos espirituais. Quais são aí as medidas que nós temos que pensar, né, para que a gente não caia nesse problema, nesse contexto aí de sermos atacados espiritualmente nos nossos trabalhos, tá? Bom, para responder isso, a gente tem sempre que lembrar do conceito, né, que ressonante atrai ressonante, né? Isso é muito básico para quem estuda a espiritualidade, para quem está envolvido com assuntos espirituais, mas deveria ser, né? Então, eu na condição de trabalhador, de dirigente de trabalho espiritual, eu tenho ali como um compromisso básico o orar e vigiar dos meus pensamentos, né? Porque a gente tem esse fundamento, que a gente atrai aquilo que pensa, né? Aquilo que vibra, aquilo que emite. Então, se faz necessário sempre fazer essa vigília dos meus pensamentos e da minha moralidade. Não que pelo fato de eu ser um espiritualista, um espírita, um bandista, qualquer coisa nesse sentido, me torne uma pessoa livre dessas situações, desses problemas. Muito pelo contrário, né? Se faz necessário o constante olhar para essas questões, porque somos responsáveis aí por situações que envolvem muitas pessoas, né? Então eu preciso estar sempre de olho nessas questões da minha vida, porque eu tenho uma responsabilidade para com as pessoas que vão até os meus trabalhos, até aquilo que eu me proponho a fazer. Pois bem, dito isso, que o ressonante atrai ressonante e a responsabilidade é nossa, né, da energia, do trabalho, de quem está por perto de mim durante o trabalho, né? Como de fato essas sombras agem, né, para estarem dentro desses trabalhos espirituais? Como que elas conseguem ter êxito nesse trabalho, né? Elas começam ali a observar, né, o dirigente da casa, o grupo ali de trabalhadores, né? Ela começa a ver ali quais são os possíveis alvos, né, para começar esse ingresso desse ataque espiritual, tá? Então vamos colocar e inventar uma história aqui, que nós somos um grupo de 20 trabalhadores, né? E nesse grupo de 20 trabalhadores, nós temos ali um dos nossos irmãos que está ali, que aí gosta de uma fofoca, ele gosta de falar do colega, gosta de falar do trabalho do dirigente, gosta de falar da organização da casa, ele gosta de entrar em fofoca, né? Que todo lugar tem. É difícil a gente pensar num local que não exista isso em grupos, seja lá numa casa espiritual ou em qualquer outra situação. Haverá sempre um, né, mais tendencioso a isso. Então esse espírito sombrio que está interessado ali em dar um grande golpe no trabalho espiritual desenvolvido ali, ele começa a se aproximar desse irmão que faz fofoca, que conta as coisas, que comenta sobre as coisas, ele encosta ali e começa a participar da energia dele, incentivando ele a cada vez mais promover a fofoca, cada vez mais levar informação, né, de um para o outro, do outro para o outro, e assim vai disseminando uma corrente negativa dentro do trabalho, que acaba aí por dificultar todo o andamento desse trabalho, toda a lógica por trás do trabalho, que seria promover o bem às pessoas que vão ali. E ele vai tendo êxito nisso, porque essas pessoas, né, que acabam aí caindo nesses processos de fofoca e tudo mais, começam a se incentivar com isso, começam a ter prazer em discutir os assuntos ali dos trabalhos, a didática, o conhecimento que é oferecido, e isso vai tomando corpo, vai tomando uma forma gigantesca. Aí um outro irmão, que não é tão propenso assim à fofoca, mas porque está participando do assunto, porque ele está interessado naquilo, ele também está abrindo o campo dele. Aí um outro espírito também se aproxima dele e vê questões nele ali que ele pode também potencializar. E aí ele vê ali um problema familiar, né, na vida daquele outro irmão, ele começa a incentivar aquele irmão a ter discussões na casa dele, começa a instigar ali brigas, né?
e outras energias que também vão dificultar ainda mais o campo dele. Pois bem, esse outro segundo irmão que eu falei na casa dele, a mulher dele, a esposa dele, também tem um campo ali aberto, negativo. Um outro espírito se aproxima dela, né? E começa a induzir ela a reclamar da presença dele em trabalhos espirituais. Ah, você toda terça-feira, por exemplo, vai lá para o trabalho espiritual e me deixa aqui em casa sozinha. Isso é um absurdo, que eu não quero mais isso. Enfim, começa um processo todo de se gerar um campo negativo. E isso não vai ficar somente nessas duas pessoas, isso vai se espalhar pelo grupo todo. Aí um grupo de 20 que tinham ali, eram todos amigos, todos trabalhadores, empenhados, né? Todos alinhados num propósito, começam a ter divergências. Um já para de ir, o outro está sempre de cara amarrada, o outro ali sempre faz críticas pesadas ao trabalho, sempre está de mau humor, sempre está arrumando alguma confusão. Depois de um tempo, né, dessa equipe de 20 pessoas, você vai olhar na casa, tem 5, tem 4 num dia de trabalho, né? E são os 4 ali mais resistentes, os mais duros na queda, né? Então, a gente precisa, nessa condição, sempre estar, né, na questão do olhar pessoal, tá? De ver como eu estou me posicionando nesses ambientes de trabalho espiritual, na nossa vida, para que eu não dissemine informação no grupo e esse grupo vá ruindo e pode chegar ao ponto de acabar completamente por causa de uma fofoca, por causa de uma coisinha que surgiu ali, uma besteira que não foi bem resolvida, um assunto que não foi levado ao diálogo entre todas as pessoas, e isso acaba ali prejudicando todo o grupo e prejudicando principalmente as pessoas que vão até esse grupo, que precisam do apoio e do amparo, né, desses trabalhadores. Sem levar em conta, né, que quando vai caindo o padrão vibratório do grupo, o grupo vai perdendo por conta desses ataques, os trabalhos também que seriam direcionados a esse grupo também começam a diminuir, pessoas já não são mais direcionadas a esse trabalho, aí o pessoal vai estar reunido lá uma noite para trabalhar, não vai ter assistência, não vai ter trabalho, porque ninguém foi, todo mundo desmarcou por algum motivo específico da vida, enfim. Tudo que era para ser um trabalho grandioso, de luz, de benefício ao próximo, se interrompe por causa de uma simples fofoca, que disseminou um campo sombrio para várias áreas da vida. Foi como eu mencionei, começa com uma fofoca, daqui a pouco uma outra pessoa que está envolvida nessa fofoca começa a ter problemas em casa, que a esposa começa a pegar no pé porque ele está no trabalho espiritual, o outro lá que sempre quando ele marca para ir no trabalho, aparece alguma coisa de última hora para ele fazer, ele não consegue ir no trabalho, o outro que está com bico com o dirigente, e assim vai. Aí quando menos a gente olha, o trabalho se encerra, porque não há mais trabalhadores, não há mais sintonia entre as pessoas que estão ali. E aí as sombras tiveram aí o seu êxito alcançado, tiveram o intento deles alcançado pelo processo de formiguinha que eles foram fazendo, tá? Muitos pensam assim, né, que as sombras virão e darão uma surra energética em todo o corpo mediúnico, todo mundo vai cair por terra ali, o trabalho vai acabar e tá tudo encerrado. Eles não agem assim, eles são inteligentes, tá? Não subestimem a capacidade desses espíritos, né? Eles estão do lado sombrio, não por questões emocionais, não porque eles não conseguem sair dali, eles estão ali porque eles gostam daquilo, eles têm uma razão para estar na posição que eles estão. Eles querem afrontar ali qualquer trabalhador da luz, que está se colocando no caminho de luz, querem afrontar, como eles mesmos dizem, né? Dizem, os trabalhadores de Jesus. Então, eles vão tentar a todo custo derrubar esse trabalho com essa inteligência, esse trabalho de formiguinha. E o dirigente pode ser alvo, né, dessa turma, com toda certeza, né? Com toda certeza ele, na posição dele, no papel dele, não que ele não cometa erros, não possa cometer erros, na verdade ele tem que cometer erros, né? Mas se ele não fizer o trabalho da autoobservação, né, da comunhão com os colegas de trabalho,
de trocar ideias, de abrir a turma sempre para uma discussão produtiva, de colher sugestões, de ouvir a reclamação o questionamento das outras pessoas, ele tende aí a entrar no processo do ego, né? Eu mando, eu crio, eu estabeleço e vocês obedecem. Então, uma ação assim de um dirigente, ele está caminhando para uma posição de controle, né? E controle é ego, né? Então, ele também está abrindo porta para forças sombrias, né? Para se colocar num caminho aí de dominação pelas sombras. Quando eles conseguem pegar a ele, aí o negócio é mais complicado, tá? Então, estar ali é uma posição que requer muita alta disciplina, né? Autoconhecimento, porque se ele vacilar, ele vai cair muito rápido, tá? Então, se você é um dirigente, se você coordena uma equipe de trabalho espiritual, tenha isso em seus pensamentos. Eu preciso, mais do que os outros, né, pela posição que eu me coloquei, né, não porque me colocaram, porque eu me coloquei, estar nesse papel de estar sempre vigiando os meus pensamentos e as minhas atitudes. Estar sempre chamando o grupo para um diálogo fraterno, para uma conversa amigável, sem me colocar na posição de dominante, de eu sou a maior autoridade aqui, vocês ainda são pequenos, não são nada. Se começar assim, começou errado, né? Eu sempre, quando faço os meus trabalhos, eu chamo o pessoal, quando há, né, necessidade disso, pessoal, vamos aí discutir o que a gente vai fazer, como vamos fazer, de que forma que é melhor, vamos mudar isso, mudar aquilo. Isso é a abertura, né? Para quem já foi estudar comigo, para quem já participou de algum trabalho comigo, né, sabe que eu me coloco na condição como os outros. Eu não sou especial porque eu estou ali dando aula, ou porque eu estou dirigindo o trabalho de apometria. Muito pelo contrário, eu tenho problemas como todas as outras pessoas. Eu tenho dificuldade como todas as outras pessoas, né? Eu estou em processo evolutivo. Lembra que eu brinco aqui? Anjo não encarna. Então eu tenho problemas. Os outros dirigentes das outras casas também têm problemas. Todo mundo tem problema. Mas temos que ter a humildade de aceitar isso, né? E de abrir as questões para o grupo que pertence ali. Deu uma tela branca aqui. Que pertence ali aos trabalhos. Dar essa oportunidade para esse pessoal. Para que eles participem, né? Ó, Kleber, poderíamos colocar isso. Poderíamos fazer isso antes do atendimento da apometria, poderíamos fazer esse tipo de trabalho, o que você acha disso? Vamos fazer um grupo de estudo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é saudável, todo mundo assume a responsabilidade e participa daquele grupo, participa do crescimento daquele grupo. É que nem grupos de trabalho espiritual que não tem um momento de estudo, né? Que não tem ali uma direção de criar um grupo de estudo, de pesquisa, sobre aquilo que eles se propõem a fazer. É extremamente fundamental uma ação como essa de um grupo se manter na educação constante. Nós precisamos disso. Somos trabalhadores e precisamos buscar informação, estarmos ali sempre alimentando o nosso mental com conhecimento espiritual. Nós nos propusemos a fazer isso, tanto na espiritualidade, antes de encarnar, como aqui. Sendo assim, eu preciso ir atrás de conhecimento, tá? E outra coisa importantíssima, que é muito comum de se ver também. Você faz parte de um grupo de trabalho espiritual de uma casa, você dirige um trabalho espiritual de uma casa. Se você está com campo obsessivo, se você sente que está obsediado, ou algum médium viu e te alertou, não deixe o ego tomar conta nessa hora, né? Chega para a sua equipe de trabalho e fala, ó, eu estou precisando de atendimento, eu estou precisando passar por uma sessão de desobsessão. Estou precisando passar pela apometria para vocês aí verem o que está acontecendo com o meu campo espiritual, né? Por que isso? Porque eu sou suscetível a isso. Vocês que estão assistindo suscetíveis a isso. E eu preciso ter essa humildade. Esse papo de que eu sou dirigente, eu faço os decretos, eu faço a reza, eu faço a oração, eu não pego nada. Isso não existe, tá? Todos nós precisamos ser atendidos e sermos acolhidos, tá? E sermos ali tratados nas nossas questões. Nós estamos aqui para isso. Então, se eu sentir que eu estou num processo de dominação, de estar ali sendo obsediado por algum espírito, eu vou recorrer às pessoas que trabalham comigo, aos colegas que estão comigo, no intento ali de eu procurar uma melhora, porque, dada a minha responsabilidade,
junto ali à equipe, junto ali às pessoas que vão ali, tá? Se acontece isso com trabalhadores espirituais, com médiuns, quem dirá na nossa família, né? Nas nossas relações, acontece da mesma forma, pessoal. Da mesma forma, se um espírito quer atacar você e ele não está conseguindo atacar você, ele vai procurar um parente, vai pegar a esposa, vai pegar o filho, para poder chegar em você. Vamos imaginar que você é um espírito que no passado, isso é bem provável, cometeu algo muito negativo para algum espírito. E esse irmão não está encarnado, ele está por aí na vida espiritual e encontra você. Quando ele encontrou você, a raiva dele, motivada por essa vida passada, é tão grande que ele virá para cima de você com tudo, tá? E ele não vai conseguir ali, talvez, pelo momento que você está vivendo, entrar na sua energia, né? Ter esse momento com você ali, porque você está positivo naquele dia, vamos colocar assim. Então ele começa a observar ao lado. Ao lado tem a sua esposa, tem seu filho, tem ali os seus parentes, os seus colegas de trabalho, e ele acaba achando alguém ali propenso a um processo de obsessão. E aí ele pega essa pessoa e começa a instigá-la, né, a ir contra você, a bater de frente com você. E aí você começa a receber aí uma enxurrada de energia negativa dessa pessoa, e aí você entra na raiva. Pronto, era o que ele queria. Quando você entrou na raiva, ele pega diretamente você. Então eles são muito, mas muito perspicazes no que fazem, na forma de agir, na forma de se posicionar, de esperar o momento certo para conseguir acertar você, acertar ali as coisas que eles querem fazer, tá? Há proteção para isso? Não há proteção para isso melhor do que o pensamento, tá? Melhor do que as ideias saudáveis, do que a conduta saudável. Claro, numa casa espiritual, há ali a proteção da casa, as rezas, tudo aquilo que nós conhecemos. Na casa de Umbanda, por exemplo, temos ali a tronqueira, né, que faz a proteção da entrada da casa. Depois tem todas as proteções dentro da casa, tudo que é feito para o trabalho, para o momento do trabalho, ok? Mas e para a sua vida lá fora? Na casa kardecista, espírita, também há ali o passe, há os protetores lá fora, há os decretos, as orações que são feitas ali dentro e lá fora. Então nós precisamos ter esse olhar sempre, né, de vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações e ter principalmente a humildade de reconhecer, pessoal, eu não estou bem, eu estou precisando aí passar por uma sessão de desobsessão. Quando um dirigente fala isso, eu tenho, na verdade, muita admiração por alguém assim, porque é uma pessoa que reconhece que ele passa por situações negativas. Ele não vai perder o meu respeito por isso. Ele não vai deixar de ser a pessoa importante que ele é para mim naquele momento, porque ele admitiu aquilo. Muito pelo contrário. Eu, se eu estiver numa situação ruim, eu vou admitir também. Fala, galera, hoje não é um dia bom para mim dirigir aqui o trabalho de apometria. Preciso que alguém aqui assuma a minha posição e dê continuidade no trabalho. Isso é o correto, é o honesto a ser feito com vocês, né, quando vocês são os trabalhadores e o dirigente, e com as pessoas que vão até esse trabalho, que vão passar lá buscando uma ajuda. Né? Como é que eu posso ajudar alguém se eu estou numa condição muito pior do que aquela pessoa? Vale a reflexão, vale o pensamento nesse sentido, porque se estão nessas posições, ficam nesses cargos, nesses postos, pelas questões do ego, pelas questões do pertencimento, olha, eu sou um dirigente, olha, eu sou um coordenador, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, e se esquecem que está além da posição que você tem. Você também é um trabalhador espiritual. Você também faz parte do tratamento espiritual das outras pessoas. E precisa estar bem para estar naquela posição. Ontem me perguntaram numa live sobre a hierarquia dos mundos espirituais, nas colônias e tudo mais. Acho que foi a Giane que fez essa pergunta para mim. As hierarquias na vida espiritual numa colônia, por exemplo, ela não é conquistada pelo tempo que você está ali, pelo tempo de trabalho que você tem, pelos estudos que você tem, ou porque alguém é seu conhecido, ou porque houve uma eleição. Não é assim que a coisa funciona lá. Lá funciona pela moralidade que aquele espírito tem. Ele sente, ele vai até aquele local, ele se coloca naquela condição, porque os demais admiram ele pela empatia, pelo amor, pela humildade, pela caridade, pelo entendimento. Então, pelo reconhecimento que todos os espíritos têm daquele espírito, ele é colocado numa posição
aonde ele possa orientar as outras pessoas. Mas não adianta pensar que se ele tiver um problema, ele não vai admitir, ele vai admitir, ele será o primeiro a fazer isso, porque o espírito nessa condição sabe o tamanho da sua responsabilidade. Frente ali, por exemplo, o nosso lar, onde há muitos espíritos vivendo lá. Se o governador lá de nosso lar tiver um problema, ele vai ser o primeiro a ir a algum lugar específico, vai falar, galera, estou com um problema, preciso de ajuda. Isso se chama humildade. Vocês lembram quando o André Luiz, no filme, né, queria visitar o governador, queria conversar com o governador, algo assim, e ele ficou espantado, como assim o governador vai me atender? Aí o Lísias deu a orientação a ele, né, que ali o exemplo vem de cima, né? Então, não há segregação, então é uma outra realidade, nós devemos trazer isso para cá, não ficar endeusando quem está lá na frente como dirigente. Olha, já faz 50 anos que ele está aqui na casa, por isso que ele está nessa posição, nesse local. Ele é uma pessoa, é um espírito com problemas que tem que crescer, tem que lapidar, tem que entender e uma porção de coisas. Se ele, né, for uma pessoa humilde, com 50 anos de casa, recorrer a um processo de limpeza, de uma desobsessão, ok, fico muito feliz que assim seja. Mas, infelizmente, né, pela experiência que eu tenho, pela realidade de vida que eu já pude observar, isso é algo extremamente raro, né? E para quem tem aí a capacidade de sentir, de ver, né, de observar, há muitos casos onde o dirigente de um trabalho, um coordenador de um trabalho, está num processo obsessivo, sério, complicado, não estou entrando em julgamento aqui, tá? Está dirigindo ali a equipe, ao mesmo tempo está num processo obsessivo. Então, vocês podem imaginar como será o andamento desse trabalho. E aí as pessoas às vezes falam assim, tá, Kleber, mas a casa não protege ele, os espíritos não protegem ele? Ao livre-arbítrio, à escolha pessoal. E isso é respeitado, né? Ele tem os direitos dele, ele tem a vida e a existência dele. Os espíritos, como eu disse já aqui essa semana na live, né, e é uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Os espíritos não são babás espirituais de ninguém, né? Eles têm as obrigações deles, as tarefas deles, as coisas dele, né? Mas os espíritos não estão preocupados com o andamento do trabalho naquela noite, se o dirigente estiver ali obsediado? Estão. Mas também os trabalhadores que compõem esse corpo ali têm que ter a sensibilidade de ver e falar, pensar, esse cara está com problema, está com obsessor, né? E alertar a ele ou alertar a outras pessoas da casa para que alguma ação seja realizada nesse sentido, né? Para que a casa continue ali dentro de uma vertente positiva. Tratou, se recuperou, afastou quem precisava afastar do campo dele, traz de volta, né? Traz ele de volta para o local dele, para a posição dele de dirigente, afinal ele tem muita experiência, né? E isso é muito válido, mas tenhamos essa humildade, nós como trabalhadores espirituais, como dirigentes espirituais, nós como seres, né, de uma família, como parte de uma família, quando eu estiver fazendo muito mal para todo mundo, eu devo estar com um problema, então eu vou até a casa espírita, vou ali participar do atendimento, do tratamento que eles me oferecem e vou admitir para as pessoas, eu estava todo aí problemático com uma questão, né, muito séria envolvendo assuntos espirituais, eu peço desculpa a todos vocês. Isso é nobre, isso não diminui ninguém. Na verdade, quando eu escuto essas coisas, para mim, aquela pessoa ganha o meu respeito. Eu tenho um respeito ainda maior por ela, porque ela conseguiu reconhecer nela, como eu reconheço em mim, quando não estou num bom momento para ser um trabalhador espiritual. Tá certo, pessoal?